Via Láctea Parte 9. O irmão glutão. Fogo. Premissa. Antes dos sonhos, antes do esquecimento, antes mesmo da primeira conexão, havia o vazio. E do vazio, não por nascimento, mas por carência absoluta, brotou o quarto irmão. Ele não era feito de matéria ou energia, mas de um princípio, a fome que nunca se sacia. Enquanto o véu separava, umbros corrompia e laços unia, o glutão apenas consumia. Planetas eram para ele grãos de areia a serem sugados. Estrelas, velas a serem apagadas. Almas, meras faíscas de sabor. Ele não sonhava, não odiava, não amava. Ele desejava, um desejo tão profundo que era um buraco negro de necessidade. Por eras incontáveis, ele vagou pelas franjas da existência, devorando mundos esquecidos. Mas então, sentiu um tremor no tecido de tudo, um ponto de luz que não apenas existia, mas podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Léo, o guardião que havia fundido com o véu e tocado laços. Em Léo, o glutão percebeu dois dons que transcendiam a mera existência. 1. T infinito, a capacidade de viajar, viver e se dobrar dentro do tempo infinito. 2. D infinito, a liberdade de atravessar as dimensões infinitas. Com esse corpo, o glutão não precisaria mais perseguir sua presa através do lento rastejar do espaço. Ele poderia devorar todas as linhas do tempo e todas as camadas da realidade de uma só vez. Léo não era mais um ser. Era a chave para o banquete final. Buraco Arco. A fome invisível. Capítulo 1. O lamento estelar. Foi primeiro uma sensação de luto cósmico. Léo, em seu estado ampliado de guardião véu, sentiu um vazio súbito em uma região distante do céu noturno. Não uma estrela se apagando, mas uma estrela sendo apagada com violência, seu último suspiro de luz arrancado antes do tempo. Capítulo 2. A cidade sem alma. Numi, patrulhando as bordas de um grande sonho urbano coletivo, parou. A cidade onírica estava intacta, bela. Mas estava silenciosa. Não o silêncio da paz, mas o de uma casa após um funeral. As figuras dos sonhos se moviam, mas não havia vontade por trás dos olhos, nenhum conflito, nenhum desejo. Era uma casca. Algo tinha sugado a alma do sonho e deixado a casca para trás. Capítulo 3. O nome que o véu teme. O véu dentro de Léo, normalmente uma presença calma e observadora, contraiu-se em puro terror. Imagens fragmentadas inundaram a mente de Léo, um abismo sem fundo, uma boca que abrange galáxias, um silêncio mais absoluto que o vácuo. E um nome, sussurrado como uma maldição, glutão. Capítulo 4. Fragmentos de fome. Nos sonhos mais profundos e vulneráveis, começaram a aparecer manchas. Eram áreas do cenário onírico que pareciam ter sido mordidas, deixando para trás um nada granuloso e estático. Nessas manchas, os sonhadores experimentavam uma fome insaciável que nada em seus sonhos podia saciar, uma fome por algo que nem mesmo sabiam nomear. Capítulo 5. A drenagem. Léo começou a se sentir cansado, não um cansaço do corpo, mas da alma. Era como se uma parte de sua essência estivesse sendo sifonada para longe, gota a gota. O brilho prateado do véu em seu interior piscava de forma irregular. O glutão não atacava, ele se alimentava à distância, da própria energia que mantinha Léo como ponto de conexão. Capítulo 6. O escudo da fera. Numi percebeu, ela via o brilho de Léo diminuir. Sem hesitar, ela colocou as mãos em seu peito. De sua própria essência, a força vital fera que era pura resistência e instinto de sobrevivência, ela extraiu um fluxo de calor âmbar e o canalizou para Léo. Foi um ato de transfusão espiritual. A fome recuou, momentaneamente. Mas o rosto de Numi ficou pálido. Capítulo 7. Laços tenta. Os fios dourados de laços se manifestaram, tentando envolver os pontos onde a fome de glutão se infiltrava. Mas era como tentar amarrar a fumaça. Laços unia o que existia. O glutão não existia da mesma forma, ele era a ausência ativa, a anti-existência. Os fios passavam por ele, encontrando nada para se agarrar. Capítulo 8. Esqueletos vivos. Em uma de suas viagens dimensionais, Léo testemunhou a obra completa do irmão. Um mundo inteiro, não destruído, mas esvaziado. As pessoas caminhavam, trabalhavam, falavam. Mas eram esqueletos animados. Carne e osso sem o espírito que os animava. Almas devoradas, corpos deixados para trás como conchas vazias. O horror não era a morte, era a pilha viva. Capítulo 9. A proposta da fome. A voz do glutão chegou a Léo não como som, mas como uma pressão negativa em sua mente, sugando o próprio pensamento. Seu corpo é uma porta. Uma porta para todos os lugares e todos os tempos. Dê-me. Eu o preencherei com o banquete da eternidade. Você pode descansar. Finalmente. Capítulo 10. A resistência que desbota. Léo resistiu, mas cada resistência custava um pedaço de si mesmo. Suas memórias começaram a ficar desbotadas. O rosto de sua mãe, já desgastado, tornou-se uma sombra indistinta.
Ele não estava sendo atacado, estava sendo apagado, linha por linha, para que o glutão pudesse reescrever o pergaminho de seu ser. Capítulo 11 A Cidade dos Esquecidos. Ele e Numi foram puxados para uma dimensão bolha, uma cidade feita inteiramente de memórias descartadas, sonhos inacabados e almas cujos nomes haviam sido comidos pelo glutão. Era um arquivo de tudo o que ele havia consumido e considerado restos. Capítulo 12 O Espelho do Fim. No centro da cidade, um espelho. Nele, Léo não via seu reflexo. Via mundos, centenas, milhares deles, sendo puxados para um redemoinho central e desfeitos em pó de luz que então se apagava. Era o reflexo do futuro, se o glutão vencesse. O fim de todas as coisas, não com um estrondo, mas com um suspiro sendo sufocado. Capítulo 13 O Custo do Escudo. Numi cambaleou. A transfusão constante de sua força vital a estava deixando fraca, translúcida. Ela podia sentir sua própria conexão com o mundo real, com o cheiro da floresta, o gosto da água fria, desvanecendo. Ela estava se tornando um fantasma para salvar um guardião. Capítulo 14 O véu se retrai. Aterrorizado, o véu dentro de Léo recolheu-se. Sua função era separar e proteger, mas contra o glutão, não havia o que separar, não havia o que proteger. Ele se encolheu em um núcleo minúsculo e frio no coração de Léo, como uma criança se escondendo de um monstro. Capítulo 15 O Passado Apagado. Léo tentou se agarrar a uma memória forte, o dia em que Numi o libertou do mercado sombrio. Mas a cena começou a se desfazer. As cores desbotaram, os sons se abafaram. O glutão não estava apenas atacando seu presente, estava desfazendo seu passado, tornando-o, efetivamente, uma pessoa que nunca havia existido verdadeiramente. Capítulo 16 A Pulsação Negra. No céu da dimensão dos esquecidos, uma nova estrela apareceu. Era negra, mas não escura, uma negatividade ativa que pulsava, e a cada pulsação, uma onda de frio absoluto e desejo vazio varria a cidade, apagando mais algumas memórias frágeis. Capítulo 17 A Fuga no Tempo. Desesperado, Léo usou seu T infinito. Ele saltou para trás no tempo, para um dia antes de sentir o primeiro lamento estelar. Mas assim que ele se materializou, a fome já estava lá. Um vazio esperando por ele. O glutão não existia no tempo linear, ele era uma constante. Ele não perseguia, ele esperava em todos os momentos simultaneamente. Capítulo 18 O Relicário de Luz. Numi, enfraquecida, encontrou algo em uma praça da cidade. Um pequeno relicário de cristal, esquecido em um canto. Dentro, pulsava uma luz pura, não dourada ou prateada, mas branca, a luz primordial antes de se dividir em cores. Era um fragmento de algo anterior aos próprios irmãos. Um antídoto potencial. Capítulo 19 A Divisão. A pressão foi grande demais, a psique de Léo, tentando escapar da fome que consumia seu núcleo, fraturada. De repente, não havia um Léo. Havia 3. 1. Léo presente, o guardião combalido, segurando a linha. 2. Léo passado, o adolescente assustado logo após o acidente. 3. Léo futuro, uma sombra fantasmagórica de um possível guardião todo-poderoso e impessoal. Capítulo 20 A Infiltração. O glutão, percebendo a fratura, não atacou os 3. Ele focou no mais vulnerável, Léo passado, o garoto cheio de medo, confusão e uma fome profunda por voltar para casa. Um eco da própria natureza do glutão. Sutilmente, a escuridão faminta começou a se infiltrar naquele Léo, corrompendo sua saudade em puro desejo consumista. O arco continuaria com a guerra interna entre as versões de Léo, o sacrifício de Numi, a jornada ao coração do tempo, e a revelação final de que o glutão é a parte mais sombria do próprio Léo, sua fome por significado, seu medo do vazio, sua própria capacidade de consumir a si mesmo com dúvida. A batalha não seria para destruir o glutão, mas para integrá-lo, transformando a fome infinita em uma sede de conexão, selando-o não no exterior, mas no próprio núcleo equilibrado de Léo. A imagem final não é de um guerreiro vitorioso, mas de um guardião que carrega todos os aspectos da existência dentro de si: luz, sombra, conexão e o vazio que dá forma a tudo. Esta é a transformação da premissa e do primeiro arco em uma narrativa contínua, focada na atmosfera de horror cósmico, no custo emocional e na batalha filosófica central. O glutão funciona como um vilão existencial perfeito para um Léo que já transcendeu o físico, forçando-o a confrontar o vazio que pode existir mesmo no coração de um guardião. Via Láctea Parte 9 O Irmão Glutão. Fogo Premissa. Antes dos sonhos, antes do esquecimento, antes mesmo da primeira conexão, havia o vazio. E do vazio, não por nascimento, mas por carência absoluta, brotou o quarto irmão. Ele não era feito de matéria ou energia, mas de um princípio, a fome que nunca se sacia. Enquanto o véu separava, umbros corrompia e laços unia, o glutão apenas consumia. Planetas eram para ele grãos de areia a serem sugados.
Estrelas, velas a serem apagadas. Almas, meras faíscas de sabor. Ele não sonhava, não odiava, não amava. Ele desejava, um desejo tão profundo que era um buraco negro de necessidade. Por eras incontáveis, ele vagou pelas franjas da existência, devorando mundos esquecidos. Mas então, sentiu um tremor no tecido de tudo, um ponto de luz que não apenas existia, mas podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Léo, o guardião que havia fundido com o véu e tocado laços. Em Léo, o glutão percebeu dois dons que transcendiam a mera existência. 1. T infinito, a capacidade de viajar, viver e se dobrar dentro do tempo infinito. 2. D infinito, a liberdade de atravessar as dimensões infinitas. Com esse corpo, o glutão não precisaria mais perseguir sua presa através do lento rastejar do espaço. Ele poderia devorar todas as linhas do tempo e todas as camadas da realidade de uma só vez. Léo não era mais um ser. Era a chave para o banquete final. Buraco Arco, uma fome invisível. Capítulo 1. O Lamento Estelar. Foi primeiro uma sensação de luto cósmico. Léo, em seu estado ampliado de guardião véu, sentiu um vazio súbito em uma região distante do céu noturno. Não uma estrela se apagando, mas uma estrela sendo apagada com violência, seu último suspiro de luz arrancado antes do tempo. Capítulo 2. A cidade sem alma. Numi, patrulhando as bordas de um grande sonho urbano coletivo, parou. A cidade onírica estava intacta, bela. Mas estava silenciosa. Não o silêncio da paz, mas o de uma casa após um funeral. As figuras do sonho se moviam, mas não havia vontade por trás dos olhos, nenhum conflito, nenhum desejo. Era uma casca. Algo tinha sugado a alma do sonho e deixado a casca para trás. Capítulo 3. O nome que o véu teme. O véu dentro de Léo, normalmente uma presença calma e observadora, contraiu-se em puro terror. Imagens fragmentadas inundaram a mente de Léo, um abismo sem fundo, uma boca que abrange galáxias, um silêncio mais absoluto que o vácuo. E um nome, sussurrado como uma maldição, glutão. Capítulo 4. Fragmentos de fome. Nos sonhos mais profundos e vulneráveis, começaram a aparecer manchas. Eram áreas do cenário onírico que pareciam ter sido mordidas, deixando para trás um nada granuloso e estático. Nessas manchas, os sonhadores experimentavam uma fome insaciável que nada em seus sonhos podia saciar, uma fome por algo que nem mesmo sabiam nomear. Capítulo 5. A drenagem. Léo começou a se sentir cansado, não um cansaço do corpo, mas da alma. Era como se uma parte de sua essência estivesse sendo sifonada para longe, gota a gota. O brilho prateado do véu em seu interior piscava de forma irregular. O glutão não atacava, ele se alimentava à distância, da própria energia que mantinha Léo como ponto de conexão. Capítulo 6. O escudo da fera. Numi percebeu, ela via o brilho de Léo diminuir. Sem hesitar, ela colocou as mãos em seu peito. De sua própria essência, a força vital fera que era pura resistência e instinto de sobrevivência, ela extraiu um fluxo de calor âmbar e o canalizou para Léo. Foi um ato de transfusão espiritual. A fome recuou, momentaneamente. Mas o rosto de Numi ficou pálido. Capítulo 7. Laços tenta. Os fios dourados de laços se manifestaram, tentando envolver os pontos onde a fome de glutão se infiltrava. Mas era como tentar amarrar a fumaça. Laços unia o que existia. O glutão não existia da mesma forma, ele era a ausência ativa, a anti-existência. Os fios passavam por ele, encontrando nada para se agarrar. Capítulo 8. Esqueletos vivos. Em uma de suas viagens dimensionais, Léo testemunhou a obra completa do irmão. Um mundo inteiro, não destruído, mas esvaziado. As pessoas caminhavam, trabalhavam, falavam. Mas eram esqueletos animados. Carne e osso sem o espírito que os animava. Almas devoradas, corpos deixados para trás como conchas vazias. O horror não era a morte, era a pilha viva. Capítulo 9. A proposta da fome. A voz do glutão chegou a Léo não como som, mas como uma pressão negativa em sua mente, sugando o próprio pensamento. Seu corpo é uma porta. Uma porta para todos os lugares e todos os tempos. Dê-me. Eu o preencherei com o banquete da eternidade. Você pode descansar. Finalmente. Capítulo 10. A resistência que desbota. Léo resistiu, mas cada resistência custava um pedaço de si mesmo. Suas memórias começaram a ficar desbotadas. O rosto de sua mãe, já desgastado, tornou-se uma sombra indistinta. Ele não estava sendo atacado, estava sendo apagado, linha por linha, para que o glutão pudesse reescrever o pergaminho de seu ser. Capítulo 11. A Cidade dos Esquecidos. Ele e Numi foram puxados para uma dimensão bolha, uma cidade feita inteiramente de memórias descartadas, sonhos inacabados e almas cujos nomes haviam sido comidos pelo glutão. Era um arquivo de tudo o que ele havia consumido e considerado restos. Capítulo 12. O Espelho do Fim.
No centro da cidade, um espelho. Nele, Léo não via seu reflexo. Via mundos, centenas, milhares deles, sendo puxados para um redemoinho central e desfeitos em pó de luz que então se apagava. Era o reflexo do futuro, se o glutão vencesse. O fim de todas as coisas, não com um estrondo, mas com um suspiro sendo sufocado. Capítulo 13, o custo do escudo. Numi cambaleou. A transfusão constante de sua força vital a estava deixando fraca, translúcida. Ela podia sentir sua própria conexão com o mundo real, com o cheiro da floresta, o gosto da água fria, desvanecendo. Ela estava se tornando um fantasma para salvar um guardião. Capítulo 14, o véu se retrai. Aterrorizado, o véu dentro de Léo recolheu-se. Sua função era separar e proteger, mas contra o glutão, não havia o que separar, não havia o que proteger. Ele se encolheu em um núcleo minúsculo e frio no coração de Léo, como uma criança se escondendo de um monstro. Capítulo 15, o passado apagado. Léo tentou se agarrar a uma memória forte, o dia em que Numi o libertou do mercado sombrio. Mas a cena começou a se desfazer. As cores desbotaram, os sons se abafaram. O glutão não estava apenas atacando seu presente, estava desfazendo seu passado, tornando-o, efetivamente, uma pessoa que nunca havia existido verdadeiramente. Capítulo 16, a pulsação negra. No céu da dimensão dos esquecidos, uma nova estrela apareceu. Era negra, mas não escura, uma negatividade ativa que pulsava, e a cada pulsação, uma onda de frio absoluto e desejo vazio varria a cidade, apagando mais algumas memórias frágeis. Capítulo 17, a fuga no tempo. Desesperado, Léo usou seu T infinito. Ele saltou para trás no tempo, para um dia antes de sentir o primeiro lamento estelar. Mas assim que ele se materializou, a fome já estava lá. Um vazio esperando por ele. O glutão não existia no tempo linear, ele era uma constante. Ele não perseguia, ele esperava em todos os momentos simultaneamente. Capítulo 18, o relicário de luz. Numi, enfraquecida, encontrou algo em uma praça da cidade. Um pequeno relicário de cristal, esquecido em um canto. Dentro, pulsava uma luz pura, não dourada ou prateada, mas branca, a luz primordial antes de se dividir em cores. Era um fragmento de algo anterior aos próprios irmãos. Um antídoto potencial. Capítulo 19, a divisão. A pressão foi grande demais, a psique de Léo, tentando escapar da fome que consumia seu núcleo, fraturada. De repente, não havia um Léo, havia três. 1. Léo presente. O guardião combalido, segurando a linha. 2. Léo passado. O adolescente assustado logo após o acidente. 3. Léo futuro. Uma sombra fantasmagórica de um possível guardião todo-poderoso e impessoal. Capítulo 20, a infiltração. O glutão, percebendo a fratura, não atacou os três. Ele focou no mais vulnerável. Léo passado, o garoto cheio de medo, confusão e uma fome profunda por voltar para casa. Um eco da própria natureza do glutão, sutilmente. A escuridão faminta começou a se infiltrar naquele Léo, corrompendo sua saudade em puro desejo consumista. O arco continuaria com a guerra interna entre as versões de Léo, o sacrifício de Numi, a jornada ao coração do tempo, e a revelação final de que o glutão é a parte mais sombria do próprio Léo, sua fome por significado, seu medo do vazio, sua própria capacidade de consumir a si mesmo com dúvida. A batalha não seria para destruir o glutão, mas para integrá-lo, transformando a fome infinita em uma sede de conexão, selando-o não no exterior, mas no próprio núcleo equilibrado de Léo. A imagem final não é de um guerreiro vitorioso, mas de um guardião que carrega todos os aspectos da existência dentro de si: luz, sombra, conexão e o vazio que dá forma a tudo. Esta é a transformação da premissa e do primeiro arco em uma narrativa contínua, focada na atmosfera de horror cósmico, no custo emocional e na batalha filosófica central. O glutão funciona como um vilão existencial perfeito para um Léo que já transcendeu o físico, forçando-o a confrontar o vazio que pode existir mesmo no coração de um guardião.